Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos um título neste vídeo com bastante amor, apesar do interveniente principal ter traído completamente a nação. Bom, vamos ver aqui um momento fantástico de Augusto Santos Silva, em que o mesmo diz que António Costa é esplêndido, fantástico e que ele está completamente inocente e que coloca as mãos no fogo por ele. Alguém que liga ao 112, por favor, que o homem já deve estar com uma queimadura de 4º grau. Duas cidadãs portuguesas, de nacionalidade portuguesa, duas crianças, que tiveram um tratamento num hospital público português que implica um grande financiamento público, um grande custo, e a questão que se coloca aqui é se essas duas cidadãs portuguesas foram objeto de um tratamento de favor que envolvesse qualquer ilicitude. E o Ministério Público está a investigar e, na minha opinião, faz bem. Portanto, isto ainda é sobre a questão das gêmeas luso-brasileiras e da questão do medicamento e da aquisição da nacionalidade em apenas 14 dias, relacionada com Marcelo Rebelo de Sousa, em que Augusto Santos Silva, claramente, sem interferir em nada na justiça, nada. Nós não vemos aqui interferência absolutamente nenhuma e ainda vamos ver menos, sabem em quê? Na interferência da justiça por parte do próprio relativamente ao caso de António Costa. E se duvidam de mim, então vejam agora. Ainda, portanto, compreende esta expressão contra desconhecidos? Sim, porque enquanto nós não sabemos que responsabilidades existem, o termo técnico julgo que é esse, sobre desconhecidos ou contra desconhecidos. Portanto, vamos ouvir Augusto Santos Silva a seguir, a dizer determinadas coisas, e é importante que todos nós neste vídeo, quem esteja a vê-lo, não se esqueça daquilo que o atual, ainda Presidente da Assembleia da República, acabou de dizer. Até prova em contrário, é tudo desconhecido, não é? E não interfere em nada na justiça, nada. Permita-me ainda recuperar outro dos temas que acabou por lançar, as suas declarações sobre o timing e a urgência que há em resolver o caso influencer. Não é o caso influencer, é preciso distinguir. Sobre António Costa? Sim, é um inquérito que corre no Supremo e que envolve o Primeiro-Ministro. É esse o ponto, porque... Ele diz, não é o caso influencer, mas depois diz que é o inquérito relacionado à própria situação do Primeiro-Ministro que está em quê? No caso influencer, realmente. Quem é que, por amor de Deus, quem é que quer interferir na justiça? O Sr. Presidente da Assembleia da República é fantástico, não é? Portanto, nós aqui não vemos interferência absolutamente nenhuma, nem sequer num dos maiores canais de televisão, nem sequer quando o próprio Presidente da Assembleia da República diz expressivamente e diretamente despachem-se lá isso em termos de inquérito até 10 de março porque o PS tem que ir a votos e ganhar. Nada. Não há interferência absolutamente nenhuma. Aliás, toda a gente percebe isso, não é? Toda a gente percebe isso. E, aliás, eu se estiver a dizer isto com um tom irónico, Deus me perdoe, não é? Por amor de Deus, o Augusto Santos Silva se calhar ainda fica... O Augusto Santos Silva se calhar ainda fica com os cabelos em pé. Depois, as investigações sobre os arguídos, os que virão a ser acusados ou não, isso toda a gente compreende que demorará tempo. Agora, o que também acontece desde o dia 7 de novembro é que o país e o próprio Primeiro-Ministro ficaram a saber que corria um inquérito no Supremo contra ele. Isso é que eu creio que o país tenha o direito de, se for possível, ter a informação sobre esse inquérito o mais depressa que seja possível. Sabe o que é engraçado nesta situação toda? Nós vivemos em Portugal, no país onde estes mesmos políticos, este mesmo Augusto Santos Silva, passou uma legislatura, ou várias, porque ele participou em vários governos, quer como Ministro da Defesa, quer como Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer agora como Presidente da Assembleia da República, que mais parecia líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Nós passamos o tempo todo a ouvir à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e depois temos literalmente a segunda figura do Estado em televisão nacional a dizer: bom, despachem lá o inquérito, por favor, porque os portugueses merecem saber. É muito engraçado quando o primeiro-ministro José Sócrates, o ex-primeiro-ministro, pelo qual esta pessoa também estava no mesmo governo que o mesmo, não é? E António Costa era o número 2 desse mesmo José Sócrates, está há praticamente 10 anos para ser julgado. E no final do dia, a população portuguesa que este senhor diz defender ainda vai pagar uma indemnização ao próprio José Sócrates por danos morais ou outra treta qualquer. Portanto, eu acho isto uma piada fantástica. Quando são os outros e as situações não adjacentes ao Partido Socialista, deixem a justiça trabalhar, etc. Para o Sócrates, que demora 20 anos, vamos alegar ou vamos investigar e não sei o que mais. Quando é para o próprio António Costa ou para o Partido Socialista ir a eleições, despachem lá isto. Eu não consigo compreender e genuinamente chateia-me.
E se for de facto, ou se não for até atendendo a que esse limite que estabeleceu era o dia 10 de março, porque à altura... Eu não estabeleci limites. Foi esse o dia que falou. E foi isso até o que gerou mais críticas. Não ponha na minha boca palavras que soem ultimato, a fixação de prazo. Não disse ultimato. Companheiro, ultimato? Mas claro, o ultimato não foi colocado pela Ana Sofia Carvalho, nem por mim, nem por ninguém. Foi pelo próprio Augusto Santos Silva. Portanto, o ultimato, as palavras ditas, eu não tenho aqui o artigo à frente, mas as palavras ditas, o sentido léxico daquilo que se queria transmitir da sua boca foi: despachem-se lá, por favor, porque até ao dia 10 de março os portugueses merecem saber e não sei o quê, uma treta qualquer para justificar aquilo que era a limpeza da imagem pública do PS. Tão simples quanto isso. Porque o próprio Augusto Santos Silva sabe perfeitamente que caso Pedro Nuno Santos ganhe, a vida política de Augusto Santos Silva acabou. Mesmo como Presidente da República, com 3% nas sondagens, não lhe agora grande futuro. A verdade é essa. Poder. Mas disse que seria útil claro, que houvesse algo que nós pudéssemos saber informação sobre o caso particular que visa António Costa. Se isso acontecer até essa data, António Costa tem, nessa altura, ainda possibilidades de ter um futuro político, nomeadamente na Europa? Não sei responder a essa pergunta, porque a minha convicção pessoal, que é uma convicção muito funda, eu conheço o Dr. António Costa há muitos anos, mas enfim, sou parte interessada, sou muito amigo dele, para além de ser seu camarada e colaborador em vários governos. Nunca se esqueçam daquele velho ditado que é: diz-me com quem andas e eu dir-te a quem és. Portanto, se o António Costa é suspeito na justiça de crimes de corrupção e prevaricação, se não me falha a memória, se não há mais alguma coisa em que ele esteja indiciado, esse mesmo António Costa era o número 2 de José Sócrates, que está há 10 anos para ser julgado por crimes que praticamente toda a gente alegadamente sabe que ele cometeu, menos ele próprio, e o cofre da mãe. E agora temos aqui este artista também em televisão nacional a dizer o que acabou de dizer. Portanto, lembrem-se sempre: diz-me com quem andas e eu dir-te a quem és. Nada se aplica melhor a esta pandilha. A minha convicção profunda é que o Dr. António Costa está inocente de qualquer de uma integridade pela qual eu ponho as minhas mãos no fogo. Digo mesmo assim. Agora, esta minha opinião não é relevante para aqui. O que é relevante é o que o Supremo, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão judicial competente, vier a apurar. Eu só queria, por favor, então, se alguém não se importar de ligar ao INEM, porque o Augusto Santos Silva acabou de dizer que mete as mãos no fogo pelo Primeiro-Ministro, então, por favor, alguém que lhe ofereça umas luvas ou vão buscar uma mangueira com água, porque o homem é o membro do Quarteto Fantástico, o Homem-Fogo, neste momento. Portanto, isto está um bocado preocupante. É que isto literalmente é gozar com a cara dos portugueses e gozar com a justiça portuguesa. Ter a segunda figura de Estado a dizer que mete as mãos no fogo pelo Primeiro-Ministro e antes disto, há um minuto atrás, estar a dizer que não estava a interferir na justiça, é gozar com a cara de toda a gente. Mas literalmente. E o pior disto tudo é que nós, literalmente todos nós, andamos a pagar o salário a este indivíduo para dizer estas baboseiras. Que nem sequer se deveria pronunciar sobre a questão judicial do ainda atual Primeiro-Ministro. E se, como eu julgo que vai acontecer, o Dr. António Costa for ilibado de qualquer, nem sei o que é que lhe devo dizer, suspeita, indício, o que seja, evidentemente que ele recupera todos os seus direitos políticos. Hoje em dia, na prática, é como se tivesse os seus direitos políticos suspensos. A verdade é que mesmo estando em Portugal, mesmo que ele seja ocupado... Esta pergunta é feita como se Portugal fosse um país sério em termos judiciais, porque não é. Porque nós estamos em Portugal, que é o país em que ex-autarcas corruptos, como é o caso de Isaltino Moraes, que foi condenado por tal, ganhou novamente as eleições às quais se pôde candidatar em termos legais. Portanto, o facto de António Costa ser condenado por corrupção ou não é completamente indiferente. Em Portugal é indiferente. A nível europeu poderá ser diferente. Agora, em termos internos, não me admirava nada que ganhasse uma nova eleição. E vou mais longe. Se José Sócrates se candidatasse a um cargo de presidência da República, não digo que ganhasse, mas uma boa porcentagem de votos iria adquirir. Não tenho a menor dúvida. Não estou a apelar a isso, nem desejo isso. Estou só a fazer uma análise neutra da realidade política portuguesa.
Mas esse é também um dos motivos pelos quais quer que até ao dia 10 de março Não, haja não tem, esclarecimento. Não mintas, não mintas, que mentira. não Adicional. tem nada a ver. Não, eu digo isto como pessoa que preza a democracia sobre tudo mais. E O homem que andava nas manifestações de extrema-esquerda no 25 de Abril preza muito pela democracia. O homem que é a favor da censura a nível digital e das redes sociais é do mais democrático que existe. Aliás, eu estou a olhar para ele e nem sei se estou a ver o Rousseau, que era o maximalista da democracia. Às vezes até fico na dúvida qual dos dois é que é mais democrático. entendo que as pessoas, no dia 10 de março, os 9 milhões de eleitores portuguesas são chamados às urnas, vão fazer uma escolha muito importante para a governabilidade do país, para a estabilidade política, para o nosso prestígio internacional, para a forma, para o... Mas qual prestígio internacional? O Primeiro-Ministro foi indiciado por corrupção nos tribunais, mas que prestígio? Nós abrimos capas em jornais internacionais por causa... Mas qual prestígio internacional? Meu? Prestígio internacional tínhamos nós há 400 anos atrás, hoje em dia não tens. Por amor de Deus, isto é mesmo. nosso desenvolvimento económico, etc. E para isso devem ter o máximo de informação possível. E este elemento de informação, se for possível fazê-lo, será um elemento muito importante para as pessoas fazerem a sua opinião. Eu estava bem disposto, mas isto chateia-me. Peço desculpa, mas isto chateia-me. Bom, enfim, agora é a vez de vocês darem a vossa opinião nos comentários, ok? Exprimam a vossa opinião antes que o Santos Silva vos censure. Portanto, aproveitem enquanto ainda podemos. Portanto, deem a vossa opinião, metam um like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem o vídeo com aqueles que mais gostam e com aqueles que menos, com o Santos Silva. Portanto, enfim, ficamos por aqui, meus caros amigos, e acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.